Magnífica é o nosso programa de cada semana. Magnífica é aquilo que brotou dos lábios de Nossa Senhora para engrandecer a Deus por toda a obra da salvação em que ela foi colocada também como protagonista. E é tão importante que essa presença de Maria, tal como Deus a envolveu na história, tal como Maria também se dispôs a uma colaboração que não era de um momento, era uma colaboração por todos os séculos. E aí está então esse magnífico que a gente faz ecoar cada semana no desejo de conhecer sempre melhor o que significa Maria na intenção de Deus, o que significa Maria dentro do povo de Deus, o que significa Maria dessa sua união profunda de mãe e filho dentro do mistério da nossa salvação. E a gente conversa quase sempre pensando no povo, olhando para Maria, porque é muito difícil desligar Maria Santíssima do meio do povo. Ela é do povo, viveu no povo e até hoje ela está mergulhada na história do seu povo. E para conversar um pouco conosco sobre exatamente Maria na piedade popular, a gente convidou o padre Alexandre Auí de Melo. Seja bem-vindo, padre Alexandre. Muito obrigado, Palícias. É uma alegria estar aqui com vocês no dia de hoje, poder falar de Maria, algo que sempre enche o coração, né? E a gente canta o nosso próprio Magnificat, né? Pelas maravilhas que Deus fez na vida dela. Pois é, Alexandre, é tão gostoso conversar com você, porque você ao mesmo tempo é doutor, é do Schoenstatt, né? Sim. Que é um título de Nossa Senhora também. Exato. Né? Congregação de Schoenstatt. E ele atualmente mora lá em Roma, é secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Dicastério, né? É todo assim um grupo que cuida dessas... É como se fosse um ministério, um departamento da Curia Romana, né? Onde nós nos ocupamos especialmente daquilo que o Papa e a Igreja faz a favor dos leigos, dos movimentos eclesiais, das associações internacionais de fiéis, das famílias, dos jovens, né, da pastoral da vida. Então é um dicastério, né, um departamento bastante amplo, variado. Amplo, ativo, não é mesmo? E dos mais necessários na Igreja, certamente, né? Sim. E que tem que envolver Maria e São José o tempo todo. Opa, com toda razão. Pois é, o padre Alexandre é doutor em Mariologia, gente, pela Universidade de Dayton, nos Estados Unidos, né? Ele é nosso professor de pós-graduação aqui no curso de pós-graduação em Mariologia, junto com a Faculdade de Uniana, Academia Marial de Aparecida, está na assessoria teológica da AMOS, a gente está em contato constante com o padre Alexandre. E a gente vai conversar um pouquinho, padre Alexandre, exatamente sobre aquilo que faz parte desse, eu acho que faz parte desse imenso livro que você escreveu, né? Maria, Iglesia, Madre del Pueblo Missionário, Maria, Igreja, Mãe do Povo Missionário, principalmente, parece-me que você olhou o nosso Papa Francisco na sua piedade mariana, que é uma piedade popular do Papa Francisco, né? Exatamente, eu acho que essa é a beleza também desse estudo, né? Um estudo que nasce de uma entrevista quase ingênua, assim, para perguntar para o Papa como é que é a relação dele com Nossa Senhora. Sei. Que é o livro que a Santuário também já publicou junto com a Loyola. Em 2013 eu tive essa oportunidade, né, de perguntar para ele como é que era a relação dele com Nossa Senhora. Eu até queria fazer um montão de perguntas teológicas, uma coisa assim muito rebuscada, porque eu era professor de teologia, sou professor de teologia, né? E o bonito era que ele começava a contar histórias. Então, eu perguntava para ele, mas e Nossa Senhora, e de onde veio, de que autor? E ele contava histórias, né? Então, assim, é uma mariologia muito narrativa que parte da piedade do povo. Inclusive, tem uma frase que ele disse nessa entrevista e que me marcou muito também no estudo, que ele dizia assim, se você quiser saber quem é Maria, pode perguntar para os teólogos. Mas se você quiser saber como amá-la, pergunta para o povo, que o povo vai te dizer como amar Maria e vai te ensinar melhor. Porque os teólogos podem ensinar ideias, falar talvez muito bonito da Bíblia, relacionar as coisas com a história dos padres para lá, para cá, os teólogos e na Idade Média, mas o povo com aquela sabedoria que é própria do sentido de fé do povo de Deus, te ensina como amar Nossa Senhora. Né? E é aquilo que a gente experimenta em Aparecida, em todos os santuários do mundo inteiro. É verdade. E temos muito que aprender com ele. Então eu percebi que para falar de Maria no pensamento, na vida do Papa Francisco, na missão que ele tem para a Igreja, nós precisávamos mergulhar na sua própria piedade popular mariana, porque ele vive a piedade, a devoção a Nossa Senhora como o povo vive, ou seja, ele é mais um peregrino que se coloca em caminho com o povo nessa igreja sinodal. Ele faz o caminho do povo, se encontra com Nossa Senhora, experimenta essa presença viva de Maria na vida do povo
e aprende com isso, porque não é que ele só contempla ou descreve o que ele vê. Eu acredito que ele, sendo de uma formação jesuíta, muito intelectual, apesar de que tinha umas raízes já familiares italianas e, portanto, Sim. também marianas, mas ele foi aprendendo, a piedade dele foi se desenvolvendo no contato com o povo. E é curioso, né, Alexandre, porque a dimensão da piedade popular é uma dimensão em que ressalta, né, não tanto o racional, mas primeiramente o afetivo, né? É esse afetivo que, sei lá, incomoda e ao mesmo tempo edifica a gente, comove a gente. Exato, essa é uma das coisas também que talvez nós, teólogos de profissão, talvez temos que aprender. Sim. E existe uma dimensão, e o Papa mostra muito claramente isso, e tem teólogos, sobretudo de uma linha teológica. Lá na Argentina eu tive que ir nas fontes, né, de onde o Papa viveu, estudou, cresceu, que é a teologia do povo própria da Argentina, em que eles justamente ajudam a perceber que há muita teologia nessa forma, digamos assim, das razões do coração com as quais o povo ama Maria. Não é que seja irracional, é simplesmente um tipo de racionalidade que passa diretamente por uma adesão a Deus, que não necessariamente tem que passar pelas argumentações teológicas. Inclusive, tem uma frase que eu descobri de um desses autores que diz assim: pode ser que na devoção daquela pessoa que vai lá no santuário não exista todo o credo. Pode ser que ele não saiba nem dizer todo o credo, Sim. Deus Pai, que não tenha todas as verdades da fé claríssimas, assim como talvez um teólogo, como talvez uma pessoa mais estudada colocaria. Mas ali naquela devoção não está todo o credo, mas está toda a pessoa. Ou seja, a adesão dessa pessoa a Deus, né? Teologicamente a gente falaria da fides qua e da fides quae. A fides qua é essa fé que é simplesmente o acreditar na pessoa. Eu creio em você porque é meu pai, porque é meu amigo, então eu creio. Sim. Eu não preciso provar com argumentações. E a fé do povo em relação a Deus, em relação a Nossa Senhora, é assim, é uma adesão total, de todo o coração, mesmo que de repente ele não consiga justificar racionalmente que essa é a fides quae, que são as verdades de fé. Pode ser que ele não conheça todas as verdades de fé, pode ser que ele não consiga dizer os 10 mandamentos em ordem, mas ele vive uma adesão a Deus que é real e que transforma também a sua vida. E eu acho que na devoção popular, na piedade popular, prevalecem esse tipo de racionalidade, né? A racionalidade do coração. É mais a adesão do afeto, mas não um afeto que é sentimentalismo, mas um afeto que é a nossa forma de amar. Então, por exemplo, se a gente pensa nas nossas decisões mais importantes na vida, se eu tiver que perguntar quando o senhor decidiu ser padre, ou quando eu decidi ser padre, ou quando uma pessoa decide amar uma outra pessoa, é a decisão mais importante da sua vida. Vai se casar com essa pessoa, mas você diz, mas com essa, ou com essa congregação, ou você vai ser padre, você está louco. E por quê? Não sei, mas eu sinto eu percebo Exatamente, que é isso. né? Mas isso não é por sentimentalismo, é um sentir que é a adesão do coração. É a razão do coração. Eu tenho a impressão que a gente fala em teologia, se esquece da, como se chama, ontologia, né? É o ser da gente que conta, né? Exato. Esse ser da gente, esse ser traz o coração. Exato. Aí o coração, muitas vezes, ele diz muito mais alto do que a razão e aquela razão mais matemática de 2 mais 2, 4, né? É um tipo... E aí, então, eu acho que é muito importante, né, Alexandre, que para mim certamente esteve o Papa muito fortemente presente nisso, que é o momento em que diz para a gente, assim, no documento de Aparecida, a piedade popular não é uma etapa da vida do cristão, é uma vivência do Espírito. Né? Porque nós, inclusive Clélia, a gente sempre pensou, né? O importante é que o povo um dia saiba ler o breviário e saiba rezar a oração oficial da igreja, né? E de repente vê o documento da Aparecida e fala, não, eles já estão vivendo uma espiritualidade muitas vezes profunda, da minha avó, da minha mãe, tá? Não precisaria ler nenhum breviário na vida para viver essa união profunda com Deus. Eu acho que isso nos veio também do Papa, não veio? O Papa, certamente, vem de uma tradição latino-americana que é muito forte nesse sentido, que nós temos essa experiência, em primeiro lugar, com o povo de Deus a caminho, ou seja, a fé que se enculturou na América Latina é uma fé profundamente popular e mariana. Então, assim,
as bases do nosso povo, como foram sendo formadas, a importância da presença da mãe na vida do povo, ou seja, essa experiência de mãe que se, de alguma maneira, projeta também a Maria. Então, de fato, o Papa é herdeiro dessa tradição, digamos assim, popular latino-americana, também argentina de uma maneira muito especial, porque também no seu país houve um desenvolvimento logo depois do Concílio Vaticano II muito próprio dessa valorização da piedade popular como um lugar teológico, um lugar onde Deus fala, né? Deus se manifesta ali, não é realmente um lugar de passo, de passagem, é um lugar realmente onde Deus se manifesta, onde o Espírito Santo atua, né? Então, existe o Papa depois vai repetir essas mesmas ideias de Aparecida na Evangelii Gaudium, na sua exortação programática, digamos assim, na primeira exortação apostólica do Papa. Ele vai justamente desenvolver essas ideias no que se refere à força evangelizadora da piedade popular. E algo que tem valor em si mesmo, que a gente não deveria considerar como de segunda categoria, como algo que é passageiro, só como dizendo, bom, inclusive o Scanoni, que é um dos teólogos argentinos, que fala assim, às vezes a gente tendeu a pensar que a piedade popular eram sementes do verbo que estavam ali, mas ele diz assim, não, são frutos do verbo. Ou seja, qual é a diferença? Sementes do verbo é simplesmente assim, é algo que está ali, mas que depois vai se desenvolver e vai se tornar uma outra coisa mais plena, mais perfeita, mais acabada, digamos assim. E mais teológica, talvez. Exatamente, mais teológica, mais racional, etc. E ele diz, não, a piedade é já fruto da presença do verbo, ou seja, de Deus no meio de nós. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Essa consideração, que eu acho que é uma consideração assim, de uma mudança de 180 graus na visão e no modo como a gente considera a piedade popular, né? E depois a gente vai examinar, né, Alexandre, a vida dos santos. Eu examinava a mesma vida de Santo Afonso, grande teólogo, moralista, grande isso. Os livros dele de tudo piedade popular. Visita o Santíssimo, visita Nossa Senhora. Glórias de Maria. Glórias de Maria. Glórias de Maria é um pouquinho mais elaborado, mas no final ele está ali, ó minha mãe querida, ó meu Jesus Dulcíssimo, brota toda uma afetividade fora do comum, né? Ou seja, os próprios santos vivenciaram e se santificaram na piedade popular, né? Isso é importante. E Maria, então? Como que você vê? Ela era de piedade popular? Sem dúvida, Maria é a expressão, inclusive os teólogos mesmo muitas vezes dizem, né? Ela é a expressão dos pobres de Javé, a expressão do povo de Israel. Ela viveu das fontes da promessa de Deus para o povo de Israel. Então, a gente encontra Maria, o próprio Magnificat, que é o tema, o nome desse programa, ele está cheio da piedade do povo de Israel, justamente dos pobres de Javé, aqueles que são o resto, que permanece fiel a Deus, apesar de todas as histórias de falta de fidelidade, né, de infidelidade ao Deus da aliança, mas Maria é aquele representante daquele povo que permaneceu fiel e que justamente acreditava e continuava esperando as promessas de Deus. E o Papa tem uma expressão quando ele fala justamente disso da promessa, que ele resgata também na Evangelii Gaudium, e ele fala assim, Maria teve muitos momentos de escuridão, teve muitos momentos em que ela não sabia como ia continuar essa história. Ela poderia até mesmo, isso ele conta em uma entrevista, ele fala assim, ela poderia até mesmo se revelar, falar assim, mas o anjo me prometeu uma coisa, agora eu estou vendo outra, meu filho está aí pendurado da cruz, que história é essa? Sim. Né? E aí ele fala, nesse momento, a alma dela teve que permanecer fiel às promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia escuridão, né? E ele fala, parecia aquelas noites escuras. Então, essa capacidade de permanecer fiel produz um cansaço no coração. E essa expressão do cansaço no coração ele toma de João Paulo II e diz, nisso Maria era exemplar. Foi capaz de continuar acreditando, mesmo quando tudo parecia escuro. Isso certamente lhe cansou e ela continuou peregrina na fé, mesmo com essa fadiga, com esse cansaço no coração. E aí depois ele conclui, e isso eu vejo que é muito próprio de uma mulher, é próprio de uma mãe. Aquelas mães que mesmo quando o filho está perdido, está na cárcere, está preso, ela vai lá, ela enfrenta a humilhação, enfrenta tudo para poder... Por quê? Porque é meu filho. E essa fidelidade de uma mãe, essa capacidade de fadigar o coração,
de se cansar pelo filho, de continuar acreditando nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece negativo. Isso uma mulher, ele diz, faz melhor do que um homem. Né? E nisso Maria também é um exemplo para toda a igreja, para a sociedade, mas também especialmente transmite uma característica própria das mulheres. Né? E Nossa Senhora, ela viveu uma situação única, né? De um lado, levando aquela vida cotidiana, rotineira, ao lado de uma criança cujo mistério ela conhecia muito bem, né? Ela, acho que se perguntava muitas vezes, mas não é possível, esse é o Filho de Deus. Como é que pode ser, né? É esse o Filho de Deus. E, ao mesmo tempo, a ligação materna, tendo que não se desfazer em hipótese alguma. Então, vivenciou tudo aquilo que é a característica de uma maternidade, que não se rompe. E eu acho que quando a mulher rompe, ela se mata a si mesma, né? Mas, do outro lado, como você dizia, mesmo na escuridão, né, ela não deixou de amar e de confiar, né? E eu vejo que é exatamente nisso que Maria acompanha o povo de Deus. Exato. Nessa peregrinação de fé, Maria justamente vai à frente e vai como igreja. E esse é um outro ponto, talvez, que vale a pena comentar nesse estudo. Sim. De fato, o nome do título do livro, ou da tese, é Maria Igreja. Como no pensamento do Papa, há quase uma identidade aqui dessas duas realidades. O Papa, sempre que pensa em Maria, está pensando na igreja, e sempre que pensa na igreja, está pensando em Maria. Porque ele fala assim, não esqueçam que a igreja é mulher, é feminina, ela é a esposa, né, de Deus, de Cristo. Ou seja, tem toda uma dimensão feminina na igreja que Maria encarna. Ela é mãe, como a igreja é mãe. Ela é virgem, como a igreja é virgem, no sentido de que é aquela que permanece fiel, né, à pureza da fé, né? Então, assim, todas as características próprias de Maria se veem também na igreja. E há uma identidade. De fato, aquilo que a igreja deve ser, ela pode olhar para Maria. Por isso que os padres da igreja falavam, Maria é typos, é modelo da igreja. E foi um elemento que foi muito resgatado no Concílio Vaticano II, nessa dimensão eclesiotípica, que é a palavra técnica, né? Ou seja, que não só Maria tem uma identidade muito forte com Cristo, que essa é a principal, obviamente, porque ela é a mãe de Deus, mãe de Cristo, mas também com a igreja. Então, os primeiros padres da igreja e vários autores, inclusive modernos, e o Papa Francisco vai nessa linha de ver, de fato, uma íntima unidade. Ele resgata isso também na Evangelii Gaudium. Ele resgata um texto que, curiosamente, ele quis colocar aqui na Conferência de Aparecida, e que me lembro que ele me pediu que buscasse esse texto, conta um pouco essa história. Eu já tentei colocar esse texto da relação entre Maria, a igreja e a alma humana, porque também cada um de nós somos mãe na medida em que damos a luz a Cristo nas pessoas, no contato, e somos virgem na medida em que continuamos fiéis, né? Então, essa identidade, Maria, a igreja e a alma humana, que é própria de um autor medieval que se chama Isaac de Stella, ele quis colocar no documento de Aparecida. A gente escreveu um texto como proposta, mas não passou, não chegou. Os bispos não entenderam. Não entenderam. Depois ele quis colocar no sínodo sobre a palavra de Deus. Ele escreveu lá, depois eu pesquisei, estava no documento preparatório, no documento final não apareceu, e o Papa Bento, foi censurado época, também. Também não entrou esse texto. Aí ele falou, quer saber? Eu vou colocar na Evangelii Gaudium. Então, se vocês procurarem lá no final do Evangelii Gaudium, ele como Papa não perdeu a oportunidade de colocar esse texto para dizer, olha, esse aqui é uma intuição importante. Mas é assim, são intuições, ele tem uma intuição muito forte nesse sentido. Sim. E talvez isso, né, Alexandre, vai levando a gente a uma evangelização, digamos, da devoção, né? Toda a história da devoção à Nossa Senhora, porque pode se isolar muitas vezes Maria de todo esse contexto de igreja, de história da salvação, e aí que pode eventualmente ser um desvio, né? Ou então, eu acho que aquilo que você é modelo, né? Ou seja, o que Deus sonhava para um ser humano, Ele realizou em Maria, né? Ela colaborou, ela entrou para valer, né? E plenamente humana. Isso que eu acho importante, plenamente humana, plenamente mulher, né? De fato eu percebo a grandeza dessa visão integral, integrada de Maria, ou seja, Deus nunca pensou Maria separada de Cristo, separada da igreja. Sim. Ou seja, a sua importância é justamente pela relação que ela tem com Cristo e com a igreja, é modelo para a igreja, é já a igreja no seu estado final, né? Ou seja, por isso também a Assunção fala dessa promessa que é para toda a igreja, né? Então, assim, perceber esse contexto e nunca desvincular Maria como algo
isolados do restante da fé, né? Sempre que nós chegamos a Maria, vamos a Cristo, o vivenciamos como igreja, dentro do povo de Deus, né? O Papa também fala isso em Evangelho Gaudium. Maria sempre se encontra no povo, né? Ou seja, é no povo que a gente encontra Maria. E é ali que a gente percebe, então, a sua grandeza e a sua missão. Só se entende como parte desse povo. Ela é membro do povo de Deus. Ela é um ser humano que é o primeiro, mas é o primeiro membro dessa igreja, mas é membro da igreja. Exatamente, né? Ela está sempre na romaria da nossa vida, né? Justamente, caminhando com a gente. Faz o caminho conosco. Caminha conosco, e é tão importante exatamente essa percepção, né, que a gente vê no santuário, e a gente tenta evangelizar ao máximo, né? Porque, dizer para você, não se trata mais de converter esse pessoal para que sejam liturgos ou sejam teólogos, né? Trata-se de realmente aprofundar, né? Aprofundar cada vez mais essa devoção. E aquilo que me parece muito importante, ela é modelo. Por isso que eu digo sempre, povo, olha, pode ter devoção à Nossa Senhora, pode rezar tudo o que você quiser, mas olhe para ela e aprenda a olhar para ela e dizer, eu quero um pouquinho desse jeito de ser humano, desse jeito de ser mulher, eu quero um pouquinho aí também dentro do meu coração. E aí tem um elemento que eu acho muito importante quando a gente pensa em Maria como modelo, é perceber que para que ela possa ser um modelo efetivo na nossa vida e não só como um modelo idealizado, a gente precisa ter um vínculo, a gente precisa ter uma relação com ela. Sim. Então, é a partir do amor a Maria que a gente vai poder imitá-la. Porque senão é o que se pode chamar assim um imperativo categórico. Você tem que ser como ela. Eu só vou ser como ela se eu realmente a amar. Então é como quando vem com Deus. A gente faz a vontade de Deus porque a gente ama Deus, não só porque Ele nos está mandando fazer aquilo. Eu acho muito bonito isso, que é a partir do amor à Nossa Senhora, que então está muito presente na piedade popular, e ali, a partir desse amor, ir encaminhando para que olhem para o modelo e façam como ela fez, né? Como ela ensina também, fazei o que Ele vos disser. Ou seja, então, mas para a gente fazer o que Jesus nos disse, a gente precisa ter um vínculo de amor com Jesus. Sempre o primeiro lugar é um encontro pessoal com Cristo, senão se transforma em uma coisa que a gente vê de fora, né? E fala, tem que fazer porque esse que é o certo. Então aí vira moralismo. Não pode ser moralismo, tem que ser por amor. Essa é a grande diferença. Eu imito porque eu amo. Eu acho que é uma conversão, essa é a conversão metanoia, mudança do Evangelho, né? De um Deus que é poder, que dá mandamentos, que dá regras, que dá leis, que dá rubricas, né? Que dá hierarquia, né? Para um Deus que é amor, né? E essa é a experiência. Se essas coisas todas não me levarem a isso, é aquele mesmo desencontro entre Jesus e os fariseus, né? Sabiam a lei muito bem, as regrinhas, as rubricas tudo bem, mas não conseguiram chegar ao encontro com Cristo, porque o Cristo era amor, era compaixão, era misericórdia, e eles não entenderam isso. Eles queriam adquirir méritos, né, diante de Deus e conquistar méritos. Então, Nossa Senhora nos coloca numa linha de vivência da fé, de vivência do ser igreja, da vivência de ser povo, né? E é tão difícil a gente convencer o nosso povo de que ser igreja é ser povo, e não ser bispo, nem padre, nem freira, é ser povo de Deus batizado, né? É aí que Nossa Senhora mora, né? É o nicho de Nossa Senhora, é esse povão de Deus que ela quer estar. E ela é leiga, né? Nós já discutimos isso aqui tantas vezes na Nossa academia, Senhora. né? Já teve um congresso mariológico sobre isso. Justamente, né? Ela está do lado do povo, não está do lado do altar. É mais o imaginário, principalmente dos padres, viu? Quando colocamos Maria irmã, não, ela é nossa mãe, é Theotokos, pronto. Aí falei, não, gente, primeiro é um ser humano, né? Em que Deus uma da nossa raça. Uma que caprichou, é a nossa nova Eva. Que ela saiu meio defeituosa, Deus falou, deixa eu fazer uma Eva completa aqui para valer, bonita por dentro e por fora. Eu acho que é tão importante, né, essa dimensão e essa ligação que você fala de amor com o Cristo, né? E não há outro caminho para a fé cristã, né? Porque senão a fé fica realmente um raciocínio absolutamente inútil, não leva a nada, né? Mas que bom, viu? E o que mais que você, a partir daquilo, tudo aquilo que você pesquisou, e principalmente, Alice, daquilo que você vivencia dessa Maria, povo de Deus, Maria na piedade popular? Eu na verdade, é simplesmente fazer o convite a continuar acreditando na beleza desse povo que tem um sentido de fé, que tem um olfato, às vezes é a palavra que o Papa fala, para entender bem o que é central
na nossa fé e como viver essa fé. Eu acredito que a piedade popular tem muito disso. Tem um olfato próprio do sensus fidei, né, do sentido de fé do povo, que nós precisamos valorizar e não olhar como de segunda categoria. Isso o Papa fala muito claramente numa palestra que ele fez para apresentar um livro lá em Buenos Aires. Ele fala isso: Maria não é algo, a piedade popular não é algo para se desprezar, tem uma profunda força teológica, teologal. A presença do Espírito Santo está aí atuando. Então precisamos dar espaço, valorizar, acompanhar é a palavra, né, mais do que simplesmente purificar, eu acho que é acompanhar e ajudar esse povo a descobrir toda a riqueza da fé a partir dessa experiência de piedade popular. Exatamente. Eu acho que, já encerrando a nossa conversa, né, de um lado há toda uma tradição maravilhosa da América Latina, no Brasil, em relação a Maria, né? Hoje, às vezes, eu fico um pouquinho de medo com certos movimentos, sabe? Às vezes eu falo, meu Deus do céu, estão pegando a devoção, a piedade popular e querendo transformar em magia. Isso é um perigo. A magia é aquela que fala, você tem que fazer tantas Ave Marias, tem que fazer tantas novenas, e bumba, acontece o ato mágico, né? Se não levar ao amor, é absolutamente inútil e perigoso. Né? Exatamente. Eu acho. Cai no pelagianismo que o Papa às vezes fala, né? Justamente achar que a gente vai conquistar a graça a partir dos nossos atos de piedade, né? Então, justamente, os atos de piedade têm que ser expressão de uma fé vivida, profunda, e não de condições que Deus está colocando para fazer o milagre. Isso é cair na teologia da prosperidade, em todas essas coisas que nós estamos Eu acho que sempre é gostoso voltar à casa de Nazaré e ficar pensando como é que eles viviam. Qual era a vida simples, rotineira, cheia de amor, cheia de serviço, de cuidado de um pelo outro, né? Momentos de oração, certamente, né? Havia. Eu acho que esse continua sendo o ideal para a família, né? Para a pessoa. Encerramos então a nossa conversa. Eu queria agradecer a você, né? E eu sempre lembro, minha gente, a importância, entende? Eu quero ser como Maria. Comece todo dia rezando o Magníficat. Eu acho que ele sintetiza um pouquinho o jeito de Maria, não sintetiza? Sem dúvida. Essa atitude justamente de louvor, de reconhecer sempre a primazia de Deus na nossa vida, né? A ação dele em primeiro lugar, unido ao seu povo, do lado dos pobres, dos mais necessitados, né? Ela se faz porta-voz justamente dos pobres de Javé nesse campo. E na essência da mensagem do Evangelho, que é a misericórdia de Deus que se estende de geração em geração, né? É tão importante a gente ter essa certeza no coração. Padre Alexandre, muito obrigado, viu? Por esse momento de reflexão, né? E que você possa trazer do coração tudo aquilo que você passa para a gente, né? E que isso traga para você também muita alegria. Aliás, você é um homem alegre, você é um homem que consegue partilhar com gosto e irradiar aquilo e que fala. A gente agradece de coração, muito obrigado. Eu que agradeço também por todo o trabalho da Academia Marial, pelo Magnificat, que é tão profundo para ilustrar, né, a nossa fé mariana em tantas dimensões da vida. Por isso, muito obrigado também por esse convite. Tá aí. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, no momento que estivemos juntos. Guarde no seu coração aquilo que você acha que é bom, é válido para você. Passe para os outros aquilo também que você acha que vale a pena passar. E até a semana que vem, se Deus quiser, com a bênção da Mãe Aparecida.